Bom, pessoal, vamos agora identificar a força de Coriolis, né, em um problema parecido com o anterior, né, é uma plataforma horizontal giratória, né, um carrossel aqui, só que agora a gente tem um trilho, tá, linear, né, dentro em cima desse carrossel, e um carrinho ali percorrendo esse trilho, tá, com uma velocidade constante V0 em relação a quem está aqui em S, tá, tudo bem? Velocidade constante em S. Constante em módulo e em direção, né? Obviamente, para quem está aqui fora em S0, não vai ver o carrinho se movimentando em direção constante, ele vai ficar girando também, né? Numa espécie de espiral, né? Porque o carrinho, vamos supor que ele esteja aqui na origem, né? E vai se movimentando para cima aqui na figura. Quem está aqui fora vai ver o carrinho se afastar de O ao mesmo tempo em que gira no sentido anti-horário. Então ele vai descrever uma espécie de espiral, certo? Mas para quem está aqui em S, o movimento é linear uniforme. Muito bem. Qual é o vetor rotação? Bom, a rotação é com um módulo frequência angular ômega na direção do eixo de rotação, que é o eixo perpendicular ao disco, que eu estou chamando de K. Né? A velocidade em S é V0J, né? Sempre na direção J. Para quem está em S0, não é isso, porque o J se movimenta também, né? Então você tem que achar as componentes nas direções em função de ômega também, né? O tempo passa, o vetor J gira, o carrinho gira junto e se movimenta ao longo do trilho. Então o movimento para quem está aqui fora é complicado, é uma espiral, como eu disse. Mas para quem está aqui dentro é simplesmente uma linha reta, né? Com velocidade constante. O vetor posição a gente não vai precisar nesse caso, mas tá aqui, né? É o R na direção J também, para quem está lá em S. Tudo bem? E daí a gente calcula a força de Coriolis. A força de Coriolis fazendo o produto vetorial, né? Você vai precisar achar o produto de J por K, que é I. Portanto, a força de Coriolis está na direção I. A direção aqui apontando para a direita, né? 2mv0 ômega em módulo apontando para a direita. Né? O que significa que você está forçando o trilho direito mais do que o esquerdo, né? Você está apertando lá a parede esquerda. Vamos supor que seja uma parede dos dois lados e a massa andando lá pelo meio. Então você está pressionando o carrinho contra a parede direita. Ou mesmo que se fosse um trilho, né? Essa força causa um desbalanceamento do vagão, de forma que a roda do lado direito pressiona mais o trilho, causando um desgaste maior ali, né? Isso é detectável, tá? Deixa eu voltar, perdão. Isso é detectável, né? É uma aplicação, a gente se percebe isso em trilhos muito longos, né, de trem, principalmente em regiões de alta latitude, onde o efeito é mais pronunciado. Tá? É detectável, mas não é tão significativo assim em magnitude, tá? Não é que precise ser compensado ou precise constar no projeto de um trilho, nada disso, de rodas de trem, né? Ele é simplesmente detectável, mas não é muito significativo. Existem efeitos da força de Coriolis muito mais pronunciados, a gente vai ver em outros vídeos, tá? Bom, então isso aqui eu já falei, né? Eu quero só falar mais uma coisa, que existe também uma outra força agindo sobre essa partícula, uma força de inércia, né? Que é a força centrífuga, né? Eu não vou calcular aqui, mas eu vou pedir para vocês calcularem. Você vai ver que é alguma coisa na direção J, apontando para fora, então puxando a partícula para longe do centro, tá? Se você quiser que o movimento desse vagão seja uniforme, ou seja, que a velocidade dele seja constante, você precisa ter algum tipo de atrito, né? Porque senão a força centrífuga vai acelerar o carrinho, né? Se você não quiser que ele acelere, você tem que segurar ele de alguma maneira, usando algum atrito de alguma maneira, tá? Alguma resistência. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar. Na sequência a gente vai fazer um problema um pouco parecido com esse, mas a gente vai deixar a partícula um pouco mais livre. Vocês vão ver no próximo vídeo, tá? Até daqui a pouco.